Olha aí comigo, em primeiro lugar vamos analisar o versículo bíblico. Joel capítulo 1, versículo 4 diz que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Isso está na Bíblia Almeida, século 21. No original hebraico, a palavra para gafanhoto cortador, largata, gafanhoto, locusta e pulgão não indicam insetos de diferentes espécies, mas o mesmo inseto, o gafanhoto, em 4 fases de seu desenvolvimento. Em primeiro lugar, o gafanhoto cortador aí, o gazão, é o estágio inicial ao nascer sem asas, quando apenas consegue roer. A destruição não é tão grande. O segundo gafanhoto, ou seja, a segunda fase, quando ele muda do gafanhoto cortador para o período de migração, é chamado de gafanhoto migrador. Esse estágio aí é o estágio em que ele começa a procriar e se multiplicar. Em termos de dano, ele não consegue causar tanto dano em unidade, mas porque se multiplica, o dano aumenta. Depois ele vai evoluir para o que a Bíblia vai chamar de assolador, e esse aqui é a locusta. A palavra aí é yeker, que significa devorador. Desenvolve então nesse período, nessa fase, as suas asas, mas ainda não voa, apenas dá pequenos saltos, mas já começa a devorar com grande propriedade. E aí chega a última fase, que é a fase do pulgão, o chassir, que significa o destruidor. E aí plenamente ele está desenvolvido com asas completas e percorre grandes distâncias. Então veja que à medida que Joel vai profetizando, ele vê nesses 4 estágios aqui dos gafanhotos o prenúncio do juízo de Deus. Então veja que Deus manda a praga na primeira fase, o povo não desperta, a praga evolui para a segunda fase, o povo não desperta, para a terceira, para a quarta, até que tudo vai ser assolado. Alguns dados importantes sobre pragas de gafanhotos, aí nós podemos ver num tempo já presente da nossa era, que no ano de 1958, um avião mediu um enxame de 640 quilômetros quadrados de distância de gafanhotos. A locustas da Etiópia, naquela época, as perdas nas plantações foram estimadas em 30 milhões de dólares e 4 milhões de pessoas perderam o equivalente a 2 anos de suprimento de alimentos. Então veja que uma praga foi capaz de aniquilar 2 anos de trabalho, 2 anos de suprimento. Então é algo muito danoso. Continuando ainda, nós podemos ver sobre o crescimento e o desenvolvimento dessa praga, que a quantidade e a distribuição das chuvas é um fator importante para se determinar se haverá uma praga. O solo úmido é necessário para depositar os ovos e permitir que eles se desenvolvam. Cada fêmea deposita de 1 a 6 casulos de ovos, que contém algo em torno de 28 a 146 ovos cada. A larva emerge em um período de 15 a 45 dias, conforme o dicionário bíblico Wycliffe, página 127. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo. Provavelmente o profeta estava se referindo ao futuro ataque da Babilônia. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior, conforme Joel 2, versículo 4 ao 7. Uma explicação importante sobre o dia do Senhor. Joel 2, versículo 1 e 2 e versículo 11. Esses versículos aqui são chaves para a gente entender um pouco do dia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião e dai o alerta do meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração. O versículo 11 diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso.
pois o dia do Senhor é grande e terrível, quem o suportará? Então, o dia do Senhor em Joel tem caráter escatológico, juízo final, e caráter histórico imediato, invasão dos inimigos de Israel. Então, destacamos em primeiro lugar que assim como a chegada dos bandos invasores de gafanhotos apanhou o povo de surpresa e trouxe devastação das suas lavouras, a destruição dos frutos, o colapso da economia e a cessação das ofertas no culto, assim também a invasão militar dos assírios viria como o romper da alva no alto de uma montanha. Não haveria tempo para fuga nem capacidade para resistência. Em segundo lugar, de igual forma, assim será o dia do Senhor, quando ele voltar entre nuvens para assentar-se no seu trono e julgar as nações. Não haverá mais tempo para se preparar. E em terceiro lugar, os soldados assírios foram os próprios ministros de Deus que executaram sua disciplina contra a rebelde nação de Judá. Embora os caldeus e assírios fossem pagãos, mesmo assim Deus os usou com o propósito de corrigir os judeus, o povo da sua aliança. É sempre importante fazer essa distinção e essa associação no estudo das profecias. O contexto imediato e o contexto escatológico. Então, é como se falasse duplamente. Joel está pregando para um público da sua época, um povo do seu tempo, falando sobre catástrofes do seu tempo, mas que prefiguravam cenários e profecias futuras escatológicas, inclusive o próprio derramado do Espírito Santo. Também, no contexto de Joel, era um refrigério na restauração da terra, mas no contexto profético era o derramado do Espírito Santo, que viria alguns séculos mais tarde. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.